temos agora um período para a abertura de alguns questionamentos, e só para retomar e para tentar dar algum direcionamento, eu queria retomar duas coisinhas, né? Então, se no período da manhã as discussões giraram em torno do livro digital de fato, bem como sobre o editor e a sua dependência do leitor, agora, no período da tarde, a gente percebe uma outra discussão, né? Muito mais voltada para a aquisição, disponibilização e uso dos livros digitais. A Inge, muito mais específico, sobre o processo de aquisição e disponibilização e uso dessas mídias digitais nas bibliotecas de Bremen. E babei, né? Então, a gente já quer, não sei como que o tradutor vai se virar para falar, babei para ela. Depois que me ocorreu, eu peço desculpas. Não, acho que você não deve ter um termo desse. A Liliana, por sua vez, ela nos apresenta o livro digital com as suas especificidades, o gerenciamento dele pelas unidades de informação. Então, eu vou aqui me segurar um pouquinho, que eu tenho uma questão para cada um, mas, por conta do tempo, eu vou deixar para vocês. E aí, se a peteca não rolar, eu tomo de volta. Tudo bem? Tem aí os nossos colegas que estão aí para receber as questões. Ali, ó, no centro, por favor. Das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss, wenn Sie für Ihren physischen Bestand deutlich weniger Raum brauchen. Wenn Sie sich die Frage stellen, wie groß soll denn mein virtueller Bestand auch werden, werden Sie diese Frage definitiv haben. Das muss man sicherlich, wenn man jetzt eine neue Bibliothek plant, mit einbeziehen. Was wir in Deutschland sehr stark in den Bibliotheken sehen, ist, dass die Raumfrage für uns immer drängender wird, gerade in öffentlichen Bibliotheken, wo wir meistens keine Möglichkeit haben, Medien zu magazinieren. Also wir haben kein Archiv für unseren Bestand. Das heißt, also unser Bestand hat immer eine Obergrenze, die durch den Raum beschränkt ist. Und wir haben in Deutschland einen totalen Run auf die Bibliotheken, weil ganz viele Menschen in die Bibliotheken kommen möchten und diese Bibliothek als Ort erleben wollen, dort lernen möchten, kommunizieren möchten. Das heißt, im Prinzip sind wir schon durch unsere Kundinnen und Kunden, also unsere Nutzer in den Bibliotheken gezwungen, Flächen von Bestand frei zu machen. Und das ist für uns so ein bisschen auch eine Chance mit der virtuellen Bibliothek. Ja? Wir können immer noch ein ganz, ganz großes Medienangebot bereithalten. Wir können das für alle in der Stadt bereithalten, aber wir müssen nicht mehr diese große Fläche betreiben. Oder wir können unsere Fläche umnutzen. Das ist, denke ich, eine ganz gute Möglichkeit. Was man sich aber auch als Frage stellen muss, wenn man ein virtuelles Angebot hat und seinen physischen Bestand, wie bekomme ich das zusammen? Also wird in meiner physischen Bibliothek, meine virtuelle Bibliothek auch sichtbar? Wie mache ich ein Marketing dafür? Wie mache ich das eben nicht nur über Internet? Sie können Flyer drucken, das machen wir natürlich auch, aber da haben Sie wieder diesen Medienbruch. Ja? Sie wollen ein digitales Angebot vermitteln und nutzen dafür einen Zettel. Ist das wirklich klug, kann man sich fragen. Deswegen müssen Sie eigentlich im Prinzip zumindest eine Art von Schaufenster in Ihrer realen Bibliothek, in Ihrem physischen Bestand auch für den virtuellen Bestand haben. Und das wurde ja eben auch sehr schön gesagt. Also natürlich ist es ein sehr, sehr guter Weg, das im Katalog auch mit aufzunehmen, dass man alle Medien in einer Katalogoberfläche vereint und dort sehen kann. Und das ist nicht nur ein Weg, den wir gehen müssen für unsere Nutzerinnen und Nutzer, sondern das ist auch ein Weg, den wir gehen müssen für uns selbst in der Auskunft in den Bibliotheken. Denn wir werden ja irgendwann definitiv vor der Frage stellen, welchen Inhalt wollen wir in welchem Format anbieten? Wir werden uns das langfristig vermutlich nicht leisten können, einen Inhalt in mehreren Formaten anzubieten. Und dann brauchen Sie definitiv eine einzige Plattform, auf der Sie alle Ihre Inhalte präsentieren können und auch selber recherchieren können, weil Sie es vermitteln müssen. Realmente, com o digital, a gente começa a resolver a questão do espaço de armazenamento, que sempre foi um problema para todas as bibliotecas, e você começa, a partir do momento que você vai esvaziando esses espaços, você pode ter outra forma de ocupação, né? Então, você muda as atividades que você pode desenvolver naquela biblioteca. Então, desde eventos, discussões, ou mesmo ampliação da área de estudo, né? Então, o fato de você começar a armazenar
e trabalhar com os conteúdos digitais, ela vai impactar no uso do espaço da biblioteca, ou do museu, ou do arquivo, porque você, de fato, além de não ter o investimento de mobiliário, armazenamento e a disposição física que ocupa o volume físico é considerável, você vai usar esse espaço para outras atividades. Tá? Então, de fato, ele contribui, sim. Só retomando, eu não acho que seja exatamente uma contribuição por conta dos livros digitais, mas isso, para mim, é um exemplo claro do que o Centro Cultural Vergueiro exerce aqui em São Paulo. Né? Ao invés de ter inúmeros espaços para acomodação de acervo, nós temos um espaço muito maior de convivência, de troca. Eu dei uma saidinha e eu fiquei encantada de ver os móveis que estão colocados aqui fora. As pessoas são como se fossem caixas vazadas. Tem pessoas encostadas, mas tem também dentro desse vão, encostadas, se estão lendo Facebook ou se estão lendo um texto digital, mas ela tem uma outra acomodação. Eu acho que o investimento vai ser diferente de mobiliário para acomodação de acervo, é um mobiliário para acomodação de pessoas. Né? Acho que aí é o Tchan que tem aí todo o resgate para o pessoal de arquitetura. Mas alguém... Tchan também vai ficar complicado. Por favor. Zum ersten Teil Ihrer Frage zu den Möglichkeiten, ob jetzt E-Books seltene Bücher befördern oder also einen Nutzen dafür bringen. Dazu kann ich leider wenig sagen. Ich glaube, das ist mehr eine Frage, die sich an wissenschaftliche Bibliotheken dann auch richtet. Aber zu der Frage, ob E-Books eine Möglichkeit bieten, sage ich mal, gehandicapten Personen, also Menschen mit Einschränkungen, sei es eine Mobilitätseinschränkung oder sei es eine Einschränkung in den Möglichkeiten, sehen und lesen zu können, das denke ich schon. E-Books werden sich meiner Meinung nach sehr weit noch weiterentwickeln. Wir haben angefangen mit den E-Books als E-Book als PDF wahrzunehmen und haben gedacht, oh ja, okay, das ist jetzt das E-Book, aber im Prinzip ist es ja nur eine elektronische Ausgabe eines gedruckten Textes. Ja, es sieht genauso aus. E-Books werden sich, das hat Liliana auch schon angesprochen, sie werden sich verändern. Es wird diesen Begriff des Enhanced E-Books geben, also E-Books, die angereichert sind durch immer mehr Möglichkeiten, durch Audio, durch Video in E-Books. Und ich glaube schon, dass das gerade eine Möglichkeit sein wird, wenn man dann eben Ton einschalten kann, es gibt ja bestimmte Programme, die auch Vorlesefunktionen haben für Menschen, die Sehbehinderungen haben, dass man mit E-Books da eine ganze Menge erreichen kann. Acho que talvez o maior dilema não esteja no fato das pessoas com algum tipo de discapacidade, mas esteja principalmente no fato daqueles que têm que são os nossos analfabetos digitais. Né? No Brasil, ainda é patente o fato de nós termos analfabetos funcionais, quanto mais os analfabetos digitais. Então, aí eu entendo que a biblioteca ela tem que fazer um papel ainda maior, que é, primeiro, capacitar e favorecer as competências informacionais, competências de leitura, para depois a que venha realmente ao encontro das competências digitais. Né? Por favor. Meu nome é Derneval. Eu fiquei curioso, não tanto assim com uma parte da apresentação da Ing, sobre as crianças desenvolverem, não sei se eu entendi direito, desenvolverem um vídeo sobre uma contação de histórias, apesar de não ser uma coisa tanto relativa ao livro digital, eu achei que era interessante só ter uma ou duas palavras sobre o assunto, porque fazer um documentário sobre um vídeo, eu achei bem interessante. Ja, also dieses Beispiel, was ich dargestellt habe, Leseförderung mit iPads, dieses Programm, was auch der Verband aufgesetzt hat, Lesen macht stark, Lesen mit digitalen Medien, das geht immer von einer Geschichte aus. Ja? Also es geht darum, man liest gemeinsam ein Buch oder man sucht sich in der Bibliothek ein Buch gemeinsam aus
Und dann kann man an der erzählten Geschichte weiterarbeiten. Also man kann sich überlegen, okay, was ist in dem Buch gewesen, was ist die Story des Buches. Es hat in Berlin, in der Hauptstadt von Deutschland, ein ganz schönes Projekt gegeben. Eine Schulklasse hat zusammen mit ihrer Bibliothek vor Ort und mit einem Verein, der die technische Infrastruktur und auch sozusagen die technische Betreuung gemacht hat, ein Projekt gemacht. Die haben ein Buch gelesen von einer sehr bekannten deutschen Kinderbuchautorin, Kirsten Boye, Wir Kinder aus dem Möwenweg. Da geht es in dem Buch um Kinder, die leben am Rand der Stadt in einer Neubausiedlung. Und diese Kinder, diese Schulklasse, die mit der Bibliothek gearbeitet hat, die lebt in einer Hochhaussiedlung in einem sozial schwächeren Stadtteil von Berlin, im ehemaligen Ostteil der Stadt Berlin. Sie wissen vielleicht, Berlin war ja diese geteilte Stadt. Und die haben auch ihren Stadtteil kennengelernt durch dieses Projekt. Nämlich sie haben erstmal anhand der Lektüre dieses Buches festgestellt, aha, das ist sehr ähnlich zu unserer Lebenswelt. Also sie haben gelesen, es war was sehr Vergleichbares, sehr Nachvollziehbares für sie. Und dann haben sie die Aufgabe bekommen, eine ähnliche Geschichte zu entwickeln über ihren eigenen Stadtteil. Also sie haben in der Bibliothek recherchiert, sie haben geguckt, was gibt es an Geschichte, an Informationen über diesen Stadtteil. Haben sie Bibliotheksarbeit geübt. Dann sind sie losgegangen mit ihren iPads und haben Bewohner befragt der Hochhaussiedlung dort und haben ihre eigene Geschichte erzählt, sie haben gefilmt und sie haben dann damit ihr eigenes kleines E-Book erstellt. Das heißt also, sie sind zum Lesen gekommen über dieses Leseförderungsprojekt und sie sind auch selber Schreiber eines E-Books geworden. Und ich glaube, da wird es immer noch mehr hingehen, auch ja, dass heute Morgen wurde das auch schon einmal angerissen, dass man ja auch in einen Dialog zum Beispiel mit einem Autor kommen kann, in dem man sich einigt auf ein Thema. Ein Autor schreibt eine Geschichte, schreibt den Anfang einer Geschichte und jemand anderes schreibt ihn fort. Und man kann etwas Interaktives miteinander tun. Also man kann dann die Geschichte, mehrere Personen können eine Geschichte erzählen. Das ist etwas, was ein gedrucktes Buch und so nicht bieten kann. Und ich glaube, das sind Möglichkeiten, wie man sehr spielerisch Medienerziehung machen kann. Essa colocação me lembra principalmente as discussões provenientes de Paulo Freire, não é? No qual a própria realidade em que se insere, ela tem que ser construída e apropriada por cada um de nós. Então, é com um movimento como esse, nós temos como reconstruir a própria identidade do bairro e a identidade nacional, que, por vezes, isso ainda nos falta. E me remete também que, nesse ambiente de construção coletiva, nós temos, inclusive, a reconfiguração do papel do autor, onde, lá nos primórdios, nós não tínhamos isso definido, que eram com os copistas, passa a ter a autoria declarada, e agora ela vai se esvanecendo novamente, quando nós temos esses textos compartilhados. A própria história dos livros digitais em bibliotecas, elas iniciaram com as universidades. Tá? Então, você vê os primeiros movimentos de livro digital foi em 99, e aí a gente observou com os livros digitais a seguinte evolução. Começou na biblioteca universitária, quase na sequência nas bibliotecas corporativas. Sempre que eu tenho uma informação que ela tem uma aplicação ou educação ou negócio, ela começou primeiro. Depois, as próximas unidades a incluírem livros digitais foram as bibliotecas públicas e, por último, as escolares. E eu não consigo entender por quê. Tá? O que a gente está observando aqui no Brasil, como eu falei, a gente está há 10 anos atrasado no Brasil em relação às experiências de fora, até mais de 10 anos. A gente começou com biblioteca universitária, estamos começando a expandir para as corporativas, mas ainda não tem um movimento para públicas ou escolares. O que você tem de biblioteca escolar trabalhando com livro digital não está vinculado com a biblioteca. Tudo que eu estou falando é sempre a biblioteca como agente intermediário de oferecer aquele conteúdo. Tá? É lógico que existem livros digitais best-seller para leitor e livros infantis também, mas é sempre para o leitor. Para a biblioteca, a gente não tem fornecedores. Você pode ver o que a gente tem de fornecedor hoje, são empresas que trabalham essencialmente com conteúdo acadêmico.
a gente não tem grandes ou algum relato de bibliotecas universitárias que usam livros digitais. A gente tem alguma coisa um pouco dispersa em congressos, mas ainda não foi feito um estudo, até porque as bibliotecas não divulgam o trabalho que elas fazem com o livro digital. Tá? Então, você tem muita coisa em repositório, que é o conteúdo aberto, mas não licenciado. Então, fica muito difícil a gente ter números sobre isso. Uma questão que é clara, ainda existe uma barreira para a leitura de livro digital, isso é mundial, não é Brasil, e eu acho muito curioso que a pessoa pode ficar horas na frente de um celular ou de um tablet mexendo no Facebook e no WhatsApp, mas na hora de ler o livro digital fica tão cansativo, né? É uma coisa assim um pouco esquisita. E outro fato também que não tem dúvida, tá? Na biblioteca universitária, se o professor não usa livro digital, dificilmente o aluno vai usar o livro digital. Então, as bibliotecas elas têm que fazer um trabalho com o professor, essencialmente, para que desperte neles o interesse. E os professores tendo interesse, eles são, naturalmente, eles vão cativando também os estudantes. É assim, quando eu contrato um livro digital, essa leitura ela vai ser sempre mediada por uma plataforma, que é a plataforma do fornecedor. Tá? Serviço de descoberta. Serviço de descoberta. Serviço de descoberta é... Como é que eu vou explicar isso fácil? Serviço de descoberta é uma espécie de agregador de conteúdo. Tá? O serviço de descoberta você contrata, é uma ferramenta que você pode contratar e ela vai reunir diversas fontes. Então, eu consulto simultaneamente. Então, eu vou ter... Vamos supor que eu sou uma universidade, eu tenho... Era a busca federada, verdade. Não sei se ajuda muito a busca federada. Eu tenho um catálogo, eu tenho vários repositórios, eu tenho acesso à base de dados, alguns são gratuitos, outros são pagos, e aí eu não quero que o meu usuário vá ao catálogo, vá na base de dados, vá naquela plataforma ou naquele repositório. Eu forneço, através de uma ferramenta única, a possibilidade dele disparar uma busca de um único local, e ele recebe a resposta neste único local. Então, o serviço de descoberta é esse tipo de ferramenta. Então, você tem várias fontes que são separadas, que elas são consultadas simultaneamente. Tá? Então, todas as informações dessas fontes elas são coletadas previamente, elas são indexadas, trabalhadas, e daí, na hora de fazer a busca, eu tenho uma busca com relevância. E aí ela vai me mostrar isso de formas diferentes. Tá? Então, a ferramenta de descoberta é isso. São ferramentas que são muito caras. Eu não conheço empresas que oferecem ferramentas de serviço de descoberta aqui no Brasil, então são todas estrangeiras. Tá? Então, e realmente agora no atual cenário não deve estar muito fácil você manter ou mesmo contratar um serviço de descoberta. Posso brincar? É um Google com material escolhido. Acho que não tem abreviação, mas e caro, né? Não é gratuito. Mas é que eu queria fazer uma, posso? Você me autoriza, Stephanie? Eu já encerrei para todos, mas é uma só para a Inge. Que quando eu percebo na fala da Inge toda essa preocupação, principalmente os recursos, né, o aporte financeiro que a Biblioteca de Bremen tem, isso me mostra claramente, eu posso estar enganada, então você vai ter que me ajudar, mas me parece que tem uma preocupação com as políticas públicas muito delimitadas. Né? Então, a questão, de fato, é essa, né, que eu gostaria de saber como é que é feito essa política de aquisição, essa política, essa preocupação com o atendimento à comunidade. Also ob die Erwerbspolitik der Gemeinde gerecht wird finanziell, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Es ist so bei uns, wir bekommen von der Kommune. É muito mais do que uma política local da biblioteca. Como é que fica a questão de gerenciamento e importância que a própria prefeitura e o governo do estado dão para essa... É uma política pública, de fato. Não sei como me expressar de outra forma, mas me parece que os próprios governantes têm uma preocupação com a informação da sua comunidade. Ja, diese Sorge ist nicht ganz unberechtigt. Es ist so, Bibliotheken sind eine freiwillige Einrichtung. Das heißt,
Es gibt nicht irgendwie ein Gesetz, also es gibt inzwischen ein paar in Deutschland Gesetze in einzelnen Bundesländern, die festschreiben, es muss Bibliotheken geben. Das ist aber nicht in allen Bundesländern der Fall. Und es ist tatsächlich so, dass sich die Kommune, wenn es ihr finanziell schlecht geht, überlegen kann, ob sie die Bibliotheksmittel so in der Höhe weiter vergeben möchte, ob sie es kann auch, ist ja auch eine Frage, oder ob sie das einfach nicht will, oder ob sie es woanders investieren muss. Und das heißt natürlich, wir müssen wirtschaftlich mit unserem Geld umgehen, und das hat Liliana auch sehr schön dargestellt. Für einen Content, für Medien Geld zu investieren, von denen ich nicht 100%ig weiß, wie lange kann ich die anbieten. Sie werden mir überhaupt nicht gehören. Wie kann ich das steuern? Das wird eine richtig große Herausforderung für Bibliotheken werden. Wir kommen nicht dran vorbei. Wir müssen dieses Angebot anbieten. Und ich glaube, wir sind auch alle davon überzeugt, dass wir das auch wollen. Aber es wird eine richtig schwierige Aufgabe werden. Und es wird deutlich schwieriger werden, als den physischen Bestand zu managen, mit dem wir jahrelange Erfahrung haben. Eu agradeço e só para encerrar de fato, eu acho que está claro, né, tanto na fala da manhã quanto agora, o quanto existem recursos de fato aplicados a isso. E é nesse momento em que nós, no Brasil, ainda estamos patinando na definição de algumas políticas públicas de leitura e de acesso à informação. E detalhe, eu não estou dizendo uma política do livro. Eu estou falando uma política de leitura e uma política de acesso à informação, que é diferente de nós fomentarmos o mercado livreiro, né? Então, isso ainda está muito pouco discutido, ainda é muito pouco discutido no Brasil, e aí é claro que a gente tem como aprender com outros países, né? Então, agradeço a Inge por estar aqui conosco, agradeço a Liliana,